Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu tô virada. Como assim virada, Ayla? Você bebeu? Não, eu não bebi. O tempo virou e eu virei também junto. Eu acordei já num... E aí agora eu tomei meu antialérgico. Eu não tô com o nariz em paz. Teve um comentário meu que eu recebi na rede social que eu deveria fazer vídeos mais curtos. Assim, ele não especificou quantos minutos de curto seria. Se seria 3, se seria 4, se seria 5. Pra isso, a gente vai fazer uma maquiagem enquanto eu vou falando aqui. Enquanto a gente começar o ritual, eu tenho um recadinho pra você muito importante. Estamos com muitas promoções incríveis da minha loja, com várias roupas. Se você quiser tirar uma dúvida, pode perguntar na caixa de perguntas. Mas se você não tá satisfeito com o preço do produto, você pode negociar sim na parte de negociação e é entregue em todo o Brasil. E é isso. Antes de você ter que passar uma maquiagem, antes de você ter que fazer qualquer coisa, você tem que hidratar a sua pele, tem que pôr protetor solar, tem que dar uma limpada, entendeu? Aí eu vou pôr a minha lente normal, como vocês conhecem. Eu estou com a lente aqui, pronta, ó. A gente já hidratou a cara. Na verdade, eu não passei protetor solar. Eu vou passar. E eu passando o protetor solar. Vou pra algum lugar? Não vou pra nenhum lugar. Eu vou me maquiar pra esse vídeo. Usar pra iluminar e pra esconder aqui as minhas bolsinhas. Eu fico indignada. Eu fico puta, brava, pistola. a indignação que é sobre questão de pessoas fiéis, pessoas que vão trair. A gente sabe que temos escolhas. Quando você tem uma conversa entre dois, você ainda pergunta. Eu digo por questão minha, tipo, por muitas experiências. Ana, mas é relacionamento tipo namorado? Não. Relacionamento entre ficantes. Uma história um tanto engraçada. Vou contar a minha história do dia em que eu fui talarica. Aí você fala, mas Você já foi talarica? sim, de uma forma bem direta. Eu me senti muito mal como pessoa. Era ano de final de 2012. Lá estava eu, a pessoa bobona. Eu sempre fui a bobona dos grupos, a bobona, né? A bebezona. Meninos fazendo meninos brincalhões fazem. Eu fiquei incomodada. Até que me aparece L. Parece que eu tô falando Death Note. O L, gente, ele foi muito cavalheiro. E aí, pegou a minha mão e falou, tudo vai ficar bem. E me deu um beijo na bochecha. Eu fiquei surpresa, porque pra eu receber um beijo na bochecha, pô, pronto, me apaixonei. Eu fiquei literalmente ao stalker, porque eu estava sendo obcecada. A gente vai passar agora o delineador. É alta concentração, gente, então é um silêncio, querendo saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Vou esperar que nem uma louca, só pra dar oi. Ele reparou em algum momento, eu tinha revelado as 4 vezes que eu estava afim dele, que eu estava interessada nele, e falei pra algumas amigas minhas. E na época, tava no ápice de amizade. A gente não se desgrudava pra nada. Um grupo formado, o Clube das Winx. E começou a ficar comigo, tipo, me sentia nas nuvens, além de apaixonada, tava ficando com a pessoa que eu estava apaixonada. Então isso é o ápice, eu na cabeça pensando assim, poxa, depois de ficar, a gente vai ter uns encontros. Vou chamar pra sair, vamos dividir a conta, vamos no cinema, vamos ser namoradinhos, são um mês, 2 meses, 3 meses. É nessas horas que eu comecei a pedir ele pra sair. Ele começou a dar umas rejeitadas. Eu não tinha pegado o telefone dele, eu não tinha pegado a rede social, porque a gente morava em andares diferentes. Ele começava a rejeitar e eu ficava tipo, Nossa, mas por que será que tá irritando? não adiantava a pessoa ter que me falar. Eu precisava, tipo, de uma prova real com que eu acordasse e, tipo, eu falasse, não, eu não mereço isso. Chegou um dia, Clube das Winx, uma das meninas, elas chegaram e falaram assim pra mim. Sabe, o L, eu acho melhor você parar de ficar com ele. E aí eu fiquei indignada, eu fiquei tipo, ué, mas por que eu não posso mais ficar com ele? Aí elas falam, Ele tem namorada. Ele namora 1 ano com a menina. eu perguntei pra elas, quem falou isso pra vocês? Elas falaram, Foi o irmão dele. e aí o irmão mais novo dele dedurou. Tiveram provas. É aí que meu mundo desabou. Eu fiquei péssima, eu fiquei mal, pensei, putz grila, eu virei a amante. Eu não conheci a mina, não sei quem é essa mina. Ela virou ex, se ela é atual, não faço a menor ideia, mas não sei quem é essa. Depois dessa alta revelação, parei de ficar com ele e quando ele teve um momento de falar comigo, eu bloqueei ele, eu silenciei ele pra Deus, né? Não quero com esse projeto de cafajeste. Ninguém merece ser feito de trouxa por ninguém. Eu saberia que minhas amigas não estariam mentindo sobre essa questão. A gente se conheceu desde os 9 anos. Pra 14 é tempo pra caramba. Então não tinha como elas ter que mentir sobre essa questão. E quem estava errado era ele. Eu também estava errada por escolher
e ter que ficar com ele e eu não saber sobre essa informação. É óbvio que ele não ia falar sobre esta ação, porque, né, vamos aproveitar o momento da menina. E isso pra mim foi um escândalo. E eu sabia pelo menos bem na beira a questão da base do ficar. Até hoje eu não gosto de ficar com a pessoa. Meu intuito de ficar com a pessoa é uma coisa, que é o quê? Namorar. Eu só quero ter uma conexão. Aí a pessoa, conexão de quê? Namoro, casamento, contas pagar junto a dois, enfim. Se a pessoa não vê do mesmo modo, saia da minha vida. Porque se for pra eu ter uma conexão só, sexo raso, é como diz aquele velho ditado: melhor eu estar sozinha do que mal acompanhada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, dê um like, nunca um dislike. Comente aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal aqui. E também veja o nosso vídeo anterior. Beijo pra todo mundo. Tchau.